Bom, pessoal, então a partir desse momento, nossa reunião está sendo gravada. Se por algum motivo alguém se sentir constrangido com a gravação, infelizmente eu terei que pedir para se retirar. É interessante a gente fazer a gravação para que você mesmo possa assistir em algum outro momento, caso ainda tenha ficado alguma dúvida, ou principalmente para aquele coleguinha que não pôde estar com a gente nesse momento, por qualquer que seja o motivo. Ele terá a oportunidade também de assistir a aula e tirar suas dúvidas. Bom, pessoal, deu certo aqui então, já iniciei já, né, aquela fala tradicional que ele pede toda vez no início da gravação. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, então. Eu não sei se vocês acessaram o Moodle lá hoje, mas a aulinha já está postada desde ontem, tá? O conteúdo, os vídeos desse segundo encontro, tá? Eu não postei ainda o vídeo da aula passada, eu gravei, depois eu vou colocar os dois juntos, o de hoje e o da aula passada, porque o da aula passada é só explicando como é que vai funcionar nossas aulas. É interessante para quem não assistiu, dar uma olhada também, que eu explico como é que vai funcionar o nosso semestre, falo do plano de aulas não presenciais, explicando todo o semestre, método de avaliação e tudo mais. Mas só assim, resumidamente, bem rapidinho, para quem não estava na outra aula, toda aula, todo encontro, né, na quinta-feira, eu vou postar lá, né, no Moodle, o material, né, vocês devem primeiro acessar a carta de navegação. Então, primeira etapa, abrir o Moodle, vai lá na minha disciplina, geometria, tem lá, né, seja bem-vindo, lá na abinha seja bem-vindo, estudante, tem lá dois documentos. Um é o plano de aulas não presenciais, esse não altera, esse vale para o semestre. O outro é o que eu vou atualizar toda semana, é a carta de navegação, onde tem o que deve ser feito, o roteiro para cada encontro. Então, nós estamos no encontro 2, aí lá vai estar o roteiro. Qual que é o roteiro? Você vai assistir alguns vídeos, são, sei lá, 6, 7 vídeos, tá? São todos vídeos pequenos, não se preocupem. Tem muitas atividades, muitos exercícios resolvidos. Isso é bem interessante, tá? O conteúdo mesmo ele é pequeno, tem muitos exercícios resolvidos. Vocês vão assistir essas videoaulas. Depois vocês vão acessar uma ficha teórica, onde tem um resumo, uma fichinha com resumo do conteúdo, com as fórmulas, que você vai precisar para fazer os exercícios. E, posteriormente, você vai acessar a lista de exercícios, né? Os vídeos, pessoal, encontram-se na aba Linkedoteca, né? É como se fosse uma biblioteca de links. Então, a gente chama de Linkedoteca. Então, lá na Linkedoteca tem todos os vídeos e essa parte teórica, uma fichinha teórica. Depois, vocês vão acessar a lista de exercícios, aí tem uma aba Lista de Exercícios, né, que é uma tarefa para você fazer toda semana. Aí vocês vão tentar resolver. Qual é o prazo? Você tem que entregar essa lista. Ela vale ponto, ela vale a presença da semana. Então, ela vai valer 5 presenças, 5 aulas, mais a pontuação dela. Cada lista, no final do semestre, eu vou somar a pontuação de cada uma. Lá na carta de navegação tem um valor de cada lista. Vai inteirar os 100 pontos. Você precisa fazer 60 para ser aprovado. E tem que ter também, não pode ter muitas faltas, né, senão ser reprovado por faltas. Tá? Então fiquem atentos a isso, né? Procurem entregar todas as listas, né? Por esses dois motivos: presença, conta a presença e conta também a pontuação para a média final. Né? A média vai ser formada por essas listas. E quando é que você vai entregar? Tem lá também, na hora que você acessa a lista, lá na aba lista de exercícios, tem a data para entrega. Tá? Ela vai ser sempre entrega após a aula de revisão, de dúvidas. Eu vou sempre fazer uma aula para tirar dúvidas dessa lista. E vai ser sempre na semana seguinte de quando eu posto a lista. Por exemplo, hoje nós vamos tirar dúvidas da lista que eu postei no primeiro encontro, que é plano cartesiano. A lista que eu postei hoje lá no Moodle, nós vamos tirar dúvida na semana que vem. Por que eu faço isso? Porque primeiro eu tenho que esperar vocês assistir os vídeos, se inteirar do conteúdo, entender o conteúdo, tentar resolver a lista para surgirem as dúvidas, para depois a gente vir aqui tirar as dúvidas. É preciso que todas essas etapas sejam cumpridas, senão não faz sentido, tá? E é por isso que eu sempre tiro dúvida na outra semana, para que dê tempo de vocês assistirem os vídeos, para que dê tempo de vocês tentarem fazer, e é importantíssimo que vocês tentem fazer, é importantíssimo que vocês assistam os vídeos, tá? E aí eu vou tirar as dúvidas, vão surgir as dúvidas, claro. Né? Então, hoje nós vamos tirar dúvidas da primeira lista, que é uma lista bem simplesinha.
mas devem ter surgido algumas dúvidas. E depois, na semana que vem, já é uma lista um pouco maior, com mais exercício, o conteúdo já vai melhorando um pouco, nós vamos falar sobre pontos, distância entre 2 pontos, ponto médio, condição de alinhamento entre 3 pontos. Então, tem uma regrinha para cada um desses conceitos, tá? Então, assistam os vídeos são, assim, bem didáticos, o professor é bem tranquilo, né, explica direitinho, ele faz vários exemplos lá nos vídeos, então vai ser legal vocês verem vários exercícios. Só depois de assistir que vocês vão tentar fazer os exercícios da ficha. Até porque tem alguns exercícios parecidos com aqueles que eu coloquei lá nos vídeos, bem parecidos. Tá? Vocês conseguem fazer todos. Bom, e a entrega? A entrega, igual, por exemplo, eu estou tirando dúvida hoje da primeira lista. Agora vocês têm até segunda-feira para entregar essa primeira lista. A segunda lista que eu postei hoje, eu vou tirar dúvida dela na quinta-feira que vem. Depois vocês vão ter até a outra segunda, após a quinta-feira que vem, para entregar. E vai ser sempre assim, eu vou dar, depois que eu tirar a dúvida, eu ainda vou dar mais alguns dias para que vocês entreguem essa lista. Ficou claro, pessoal? Principalmente para quem não estava na aula passada, vocês entenderam? Sim. Se tiver alguma dúvida, perguntem agora, que a gente vai passar para a lista. Não, tô tranquilo. Tudo certo, pode continuar. Ficou bem claro para mim que não participei na aula da semana passada. Tá tudo ok. Ok, beleza. De qualquer jeito, eu vou colocar os vídeos da aula passada e o de hoje também no grupo para vocês assistirem, né? Quando acharem necessário. Bom, deixa eu compartilhar a lista então agora. Só um minutinho para me compartilhar a lista aqui com vocês. Verifica para mim se apareceu a lista de exercícios aí na tela de vocês. Apareceu. Apareceu aqui. Apareceu aí? Apareceu. Apareceu tranquilo. Que quem tiver celular, para não ficar tão pequeno. Bom, pessoal, então eram 4 exercícios sobre plano cartesiano, ou sistema cartesiano ortogonal. 4 exercícios, né? Então, assim, era um conteúdo muito tranquilo, mas eu preciso que vocês estejam craques nesse plano cartesiano, porque, né, o conteúdo de geometria analítica, ele é feito praticamente todo dentro do plano cartesiano, dentro dessas coordenadas. Então, eu vou sempre estar usando essas coordenadas. Então, não pode haver dúvidas nessas coordenadas, tá? Então, você tem que saber, né, dado um ponto lá no plano, identificar quais são as coordenadas daquele ponto. Né? Um ponto sempre é representado, pessoal, por um par ordenado. Esse par ordenado é formado por 2 valores, um valor no eixo x e um valor no eixo y, né, que são as coordenadas. Então, essas coordenadas, elas mostram para mim aonde está aquele ponto, onde ele se encontra. Tá? Ou vice-versa, se eu te dar as coordenadas igual no 2, você tem que saber de, né, vir aqui no plano e identificar o lugar geométrico, a posição que se encontra esse ponto. Né? Cada ponto tem 2 coordenadas específicas para ele. Se mudar algum número que seja 1/100, o ponto já muda de posição, ele já muda o lugar. Tá? Então, uma relação, a gente fala que é uma relação bionívoca. Né? Então, aquele ponto tem exatamente aquelas coordenadas, e aquelas coordenadas representam exatamente aquele ponto, não pode fugir. Não tem como um ponto ser representado em 2 lugares. Tá? É sempre um lugar. Tem aqueles valores, são específicos daquele lugar no plano. Bom, o que mais? O sistema cartesiano é formado por 2 eixos. Um eixo horizontal, que é chamado de eixo das abscissas. E o eixo vertical, abscissas é o eixo X, tá? Tá aqui, ó, esse eixo aqui. E um eixo vertical, fazendo um ângulo de 90 graus, ó. Ângulo de 90 graus. Então, é um eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Ordenadas. Não confundir com coordenadas. Tá? Coordenadas são os 2 valores. O valor de X e o valor de Y. Ordenada é o valor de Y. Então, está no eixo das ordenadas. Como abscissa é o valor de x. Está no eixo das abscissas. Tá? Então, eles são perpendiculares, fazem ângulo de 90. Bom, eles se intersectam, se encontram na origem para os 2, tanto do x como do y. Essa origem é o valor 0, é o marco 0. Bom,
À direita desse marco zero, nós temos os valores positivos no eixo x. E à esquerda, os valores negativos. No eixo y, para cima, são os valores positivos do zero, da origem. E para baixo, os valores negativos. Ok, pessoal, sobre o conceito aí de plano cartesiano? Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo. Beleza. Algum desses pontos aqui, vocês ficaram com dúvidas em algum desses pontos aqui? Ou foi fácil encontrar todos? Foi fácil? Vocês conseguiram encontrar todos? Como é que foi? Sim, foi bem tranquilo. Ó, deixa eu fazer, vou escolher aqui 2 ou 3, rapidinho, só pra gente fazer. Vou escolher, por exemplo, o F, o ponto F. Bom, o ponto F, pessoal, bom, ele tem um valor no X. Como que eu encontro o valor do X do ponto F? É a projeção do ponto no eixo. O que é projeção? Projeção é como se fosse uma sombra. Então, imagina uma sombra, né? Imagina se você tivesse com uma lanterna aqui, tivesse um pontinho aqui, se tivesse com uma lanterna bem em cima dele, aqui na vertical. Quando você ligasse essa lanterna e aqui tivesse um ponto, esse ponto ia fazer uma parte escura aqui no eixo X. Ia dar uma projeção desse ponto aqui. Essa projeção é o valor do X. Certo? Bom, então o valor do X do F é 4. Então, já posso colocar um 4 aqui. Bom, no eixo Y, do mesmo jeito. Agora eu coloco a lanterna aqui do lado direito dele. Coloco a lanterna aqui do lado direito, na horizontal. Ligo a lanterna. Quando eu ligar a lanterna aqui, pessoal, nós teremos aqui uma projeção. Uma projeção dele no eixo Y. Essa projeção no eixo Y aí vai ser o valor do Y. Vai ser o valor da ordenada. Então, aqui seria 3. Tá? Bom, o sistema cartesiano também, pessoal, não comentei com vocês, ele é dividido em 4 partes. Cada parte dessa, ó, como são 4 partes, é chamado de quadrante, de 4, né? Então, o primeiro quadrante é esse aqui, ó, onde nós temos somente valores positivos, ó. Tanto o x como o y, nesse quadrante, vão ser sempre positivos. Depois, no sentido anti-horário, nós vamos para os próximos quadrantes. Então, aqui é o segundo quadrante, sentido anti-horário. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui, por último, é o quarto quadrante. São os 4 quadrantes que nós temos aí no sistema cartesiano. Ele até colocou aqui, encontro no primeiro quadrante. Às vezes, o ponto pode se encontrar também sobre o eixo. Quando um ponto se encontra sobre o eixo, significa que uma das coordenadas vai ser 0. Como que eu vou saber disso? É se você ver aonde que é que ele está caminhando, se é no X ou se é no Y. Né? Por exemplo, o ponto B aqui, ó, vamos fazer o B. Depois a gente faz o E. Né? O B, olha aqui o B. Ele caminhou no eixo X. Quantas unidades ele caminhou no eixo X? 3. Então quer dizer que o valor do X dele, o valor da abscissa dele é 3. Bom, agora ele caminhou no Y, tem como eu fazer projeção no Y aqui? Né? Tem, como se eu ligar a lanterna aqui, ó, eu vou fazer uma projeção. Vai lá onde? Olha lá, ó. Puf, aqui, ó. A projeção dele, como se eu pegasse esse tracejado e colocasse aqui na projeção, vai ficar exatamente em cima da origem. Ou seja, o valor do Y aqui é 0. Ok, pessoal? Para esse ponto B aí, 3 e 0? Ok. Ok. Então, vocês vão falar para mim agora, o E. Quais são as coordenadas do E? Do ponto E. O X do ponto E. 0. 0 e 4, certo? Isso. Todo mundo concorda que é 0? O X? Ó, lembra da projeção. Se eu ligar uma lanterna aqui do lado de cima, o 4 está aqui, o pontinho. Em cima do 4. Ligo a lanterna aqui, a projeção vai vir aqui, ó. Na origem. Então é 0. E agora no Y, ele caminhou 4 unidades no Y. Não tem como eu fazer a projeção, porque ele já está sobre o Y. Mas ele caminhou 4 unidades. Então vai ser 0 e 4. Né? Bom, tem um ponto aí também, eu não vou fazer não, vou deixar vocês, bem importante, né, que é o ponto G. Né? Você vai poder descobrir agora onde que é o ponto G. Né? Então, tentem descobrir, isso aí vai ser importante para a vida de vocês. Bom, vamos continuar. Brincadeiras, tá, pessoal? Mas esse ponto G aqui é do nosso plano, claro, né? Desse plano específico aqui. Bom, pessoal, agora vamos fazer o contrário.
ele deu o ponto para a gente e quer que a gente descobre qual é o lugar geométrico, qual que é a posição no sistema cartesiano. Aonde se encontra esses pontos aí? Né? Então, nós temos que fazer aquele mesmo procedimento aqui com as projeções, tá? Até as duas projeções se encontrarem ao lugar do ponto. Então, por exemplo, ó, vamos pegar um aqui fácil aqui por enquanto. Vamos começar no mais fácil. O E aqui, ó. 2 e menos 4. Então, 2 no x. Então, eu vou pegar com a projeção de 2 no x. Então, deixa eu fazer uma projeção aqui de 2 no x. Ó, 2. Nós estamos fazendo o ponto E. 2 no x. Bom, eu vou descer. Por que é que eu vou descer? Porque eu vou de encontro a valores negativos. Olha lá o valor do y, é menos 4. Se fosse mais 4, eu colocaria ele aqui do lado de cima. Então, essa projeção aí, ela vai ser feita para baixo, porque ele vai de encontro ao menos 4. Tá? Bom, agora menos 4 no y. Então, venho aqui no menos 4, paralelo ao eixo x aqui, e faço a projeção dele aqui também. Né? Vamos tracejar aí. Né? Deixa eu colocar aqui. E aonde se encontrarem, então eu vou para o lado direito. Por que eu vou para o lado direito aqui? Porque eu tenho que ir de encontro a outra reta tracejada aí. Né? O encontro desses dois traços aí, dessas duas retas, esse encontro aqui me dá o lugar do ponto, o lugar geométrico do ponto. Tá? Então, vou fazer um pontinho agora que vai ser difícil, hein? Vou ver se eu consigo fazer um bem pequenininho aqui. Bem pequenininho mesmo. Esse ficou grande. Aí, deixa eu ver se eu consigo colorir ele. Colocar ele de vermelho. Isso. Aí, pessoal. Então, nesse lugar aqui, nós vamos ter o nosso ponto E. Ok? Ok. Bom, vamos fazer mais um. Deixa eu só ver se eu consigo aqui colocar o E lá. Aí, consegui. Tá? Então, nós temos aí o ponto E. Bom, pessoal, vamos fazer um aqui agora, ó, o F, que tem o 0. 2 e 0. Bom, a gente sabe que quando tem 0, ou ele está em cima do eixo X ou em cima do eixo Y. Sempre quando uma das coordenadas for 0, significa que o ponto ou está sobre o eixo X ou está sobre o eixo Y, um dos dois. Como é que eu vou descobrir? Bom, ele vai estar em cima do eixo onde estiver um número. Por exemplo, aqui, ó, um número que não seja 0. É 2, começa com 2 o F. Então, esse 2 está no X. Se esse 2 está no X, ele vai estar sobre o eixo X, lá no número 2. Né? Então, deixa eu pegar esse pontinho aqui. Beleza, vou pegar esse pontinho aqui agora e vou colocar aqui sobre o eixo X no número 2. Aí, beleza. Então, nós temos aqui agora o pontinho F, 2 e 0. Então, deixa eu colocar o F aqui. F. Tá aí o pontinho F. Exatamente sobre o eixo X no valor do número 2. Certo, pessoal? Dúvida até aqui? Tranquilo. Não. Tranquilo? Uhum. Bom, vamos pegar mais um que tem 0 aqui agora. O B. Olha o B. 0 e 3. Então, ele vai estar em cima de qual eixo esse aqui, pessoal? O 0 e o 3 vai estar em cima de qual eixo? Pode ligar o som para vocês responderem. Esse 3 aqui, ó, esse pontinho vai estar no eixo X ou no eixo Y? Y. Vai estar no eixo Y, porque o 3, o valor 3, corresponde ao valor do Y. Então, esse pontinho estaria aqui, ó,
em cima do número 3 no eixo Y. Olha lá, exatamente lá. Né? Deixa eu colocar aqui um valor para ele. Então, letra B. Pessoal, um outro detalhe que eu não comentei com vocês, os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Podem ver que eu sempre coloquei letras maiúsculas, tanto aqui, como no exercício 1 aqui, ó. Olha os pontos. Então, pontos na geometria analítica são sempre representados por letra maiúscula. Ok? Bom, vou fazer só mais um aqui, pessoal, que envolve as frações aqui, ó. Tá? Por exemplo, vamos fazer o H. Como é que eu vou descobrir onde está menos 1/3 aqui no sistema cartesiano? Bom, pessoal, para fazer isso, você tem que dividir. Transformar essa fração num número decimal. Dividir o 1 pelo 3. Quando a gente divide 1 por 3 aqui, isso dá 0,33. Ou 0,3 aproximando. Então, o que é isso? É como se eu pegasse uma unidade e dividisse ela em 3 partes. Né? A parte de baixo aqui ó, é em quantas partes eu vou dividir a unidade. Então, eu tenho uma unidade dividida em 3 partes. E eu vou pegar uma parte dessas unidades. No lado negativo. Então, olha aqui, eu vou partir do 0. Tá? Esse é o Y. Ó, é o Y. Vou partir do 0 no Y e vou descer para a parte negativa. Quanto é que eu vou descer? Aí, então, aqui, ó, do 0 até o menos 1, eu tenho uma unidade. Eu tenho que dividir essa unidade em 3 partes e pegar a primeira parte, porque ele quer uma parte de 3. Se fosse 2/3 aqui, 2 partes de 3, aí eu dividiria aqui em 3 partes e pegaria 2 partes. Mas agora não. Eu vou pegar a primeira parte, porque ele quer uma parte de 3. Então, eu pego esse pedaço aqui, ó, esse tamanho aqui, ó, divido em 3 partes iguais, tá? E pego a primeira parte, porque ele quer 1/3. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui a divisão, mais ou menos. Só para vocês entenderem aqui. Olha lá, pessoal, acho que eu consegui. Eu dividi em 3 partes, tá vendo? A primeira parte aqui representa o menos 1/3, a segunda parte o menos 2/3, e essa última parte aqui, ó, no menos 1, é o menos 3/3. Só que menos 3 dividido por 3, isso dá menos 1. Então, é o menos 1 inteiro. Então, aqui eu tenho cada uma das partes. Aqui eu vou precisar, é a primeira, menos 1/3. E vai de encontro ao 1 positivo. Então, ele vai de encontro aqui ao 1. Né? Então, deixa eu inserir agora o tracejado. Né, aqui em cima, exatamente aqui em cima, ó, vou colocar o tracejado aqui, em cima daquele traço lá, do menos 1/3. Vou pôr o tracejado, aí. Vai de encontro, agora, ó, menos 1/3 vai de encontro ao 1 do x. Né, então, inserir aqui um tracinho agora, vou fazer um tracinho, a projeção em cima do 1 aqui, ó. Tá aqui, ó, em cima do 1. Deixa eu colocar tracejado aqui também. A gente coloca tracejado, pessoal, só para não confundir com o eixo, tá? É só um detalhe matemático para que não haja confusão. Então, olha lá. Agora, onde que elas se encontram é o meu ponto H. Bem exatamente aqui, ó. Vai ficar em cima do 1 aqui, ó, mas não tem problema não. Que, importante é vocês entenderem. Aí, ficou aqui em cima do 1zinho aqui. Mais um pouquinho, isso. Então, tá lá. Esse é o nosso ponto H. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela do lado. O H. Pessoal, essa fichinha aqui que a gente está resolvendo agora, eu vou disponibilizar ela para vocês também, tá? Então, essa parte que a gente resolveu aqui juntos, aqui, durante a nossa aulinha, eu vou depois disponibilizar ela do jeito que está aqui, ó, em forma de PDF, ok? Então, para que vocês depois, se quiserem assistir o vídeo novamente, vocês vão ter essa fichinha em mãos para tirar suas dúvidas. Isso em todas as listas que a gente for resolvendo e tirando dúvidas. Combinado? Beleza. Certinho. Bom, pessoal,
Agora, nós fizemos aí um pouquinho do 1, um pouquinho do 2. O 3 e o 4, vocês conseguiram? Vocês querem que eu resolva? Como é que foi aí o 3 e o 4? Eu consegui sim, porém, só uma duvidazinha que é bem básica. Qual a definição de quadrado perfeito mesmo, que fala na 3? Então, o quadrado perfeito são os números elevados ao quadrado. Então, você pode começar pelo 1, por exemplo, 1 ao quadrado, dá 1. Então, 1 é um quadrado perfeito. 2 ao quadrado, a resposta é 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. 3 ao quadrado é 9. Então, 9 seria um quadrado perfeito. Então, são os números, os resultados dos números naturais elevados ao quadrado. Então, é o 1, 4, 9, 16, o 25, o 36, o 49, o 64. Ok? Ficou claro? Entendi, valeu. Beleza. Bom, pessoal, aqui, ó, vamos lá, simplesinho, dá pra gente fazer rapidinho aqui, deixa eu fazer ele para vocês. Ele fala que esse ponto P aqui é formado pelas ordenadas, ó, pelas coordenadas 2m menos 8, ele coloca letras, e m. Ele fala que ele pertence ao eixo das ordenadas. Esse ponto pertence ao eixo das ordenadas. Lembra que eu falei para vocês que sempre quando um ponto estiver sobre o eixo das abscissas ou das ordenadas, um dos dois valores aqui é zero. Um dos dois valores é zero. Como é que eu vou descobrir qual que é o valor que é zero? Você poderia desenhar, né? Ou aqui a gente já tem pronto, a gente pode vir aqui, ó, olha aqui, ó, o B. O B está sobre o eixo das ordenadas. Então, se o B está sobre o eixo das ordenadas, significa que ele possui um valor para y. Mas o valor do x dele é zero, ó. O B. Tá vendo? Então, qualquer ponto sobre o eixo das ordenadas, quando eu fizer a projeção aqui para descobrir o x sempre vai ser zero. Ó, se o ponto estivesse aqui em cima do 2, qual que é o x? Zero. Se o ponto estivesse aqui sobre o menos 4, aqui, ó, qual que é o valor do x? Zero. A projeção vai ser sempre lá no zero, né? Então, eu posso afirmar que o valor do x desse ponto é sempre zero. Então, beleza, o valor do x é zero. Quem que está representando o x para mim aqui? Olha aqui, ó, 2m menos 8. Então, quer dizer que 2m menos 8 tem que ser igual a zero. Entenderam essa conclusão, pessoal? Ficou alguma dúvida? Por que 2m menos 8 é igual a zero? Se ficou dúvida, pergunta, e não deixa passar, não. Eu entendi. Eu entendi. Beleza. Observe que a gente transformou isso aqui numa equação. Equaçãozinha simples do primeiro grau. Basta isolar a letra que eu quero descobrir. Então, vamos isolar ela. Ó, 2m, vamos passar o 8 para lá. Ele estava positivo, ele passa... Desculpa, ele estava negativo, ele passa positivo. Agora, pessoal, você pode até dar a resposta, ó. A resposta é lógica aqui. Você tem duas vezes um número. Duas vezes quanto dá 8? Você pode fazer essa pergunta. Ó. Duas vezes um número tem que dar 8. Então, quanto vale esse número para multiplicar por 2 e dar 8? Quanto vale esse número? 4. 4. 4. Tá? Ou, como vocês estão acostumados a fazer, o 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 8 dividido por 2, 4. Então, m igual a 4. Certo? Agora vamos para as alternativas aqui, ó. Vamos dar uma relembrada, tá? Bom, de acordo com aquilo que eu já falei, né? É um quadrado perfeito, né? Porque 4, ó, é 2 vezes 2. Então, a resposta aqui, ó, m é um quadrado perfeito. Bom, m igual a 0 já está fora. M é menor do que 4? Também não, é igual. M é primo e par. Par ele é. 4 é um número par. Mas será que é um número primo? Vocês se lembram o que era um número primo? Alguém sabe me dizer o que é um número primo? Números que são divisíveis só por ele mesmo em 1? Isso. São aqueles números que são divisíveis, ou que são divididos. Quando a gente fala divisíveis, dividido, é que quando a gente fizer a divisão, tem que dar resto zero. Então, são aqueles números que são divisíveis por exatamente dois valores. O 1 e ele mesmo. Então, tem que ser divisíveis por dois valores diferentes. O 1 e ele mesmo. Então, eu pergunto, o 4. O 4 é dividido por quem? O 4 é dividido por 1? É, todo número é dividido por 1. O 4 é dividido por mais quem? Ó, o 4 é dividido por 2
E o 4 é dividido por 4. Se eu dividir 4 por 2, dá exato, dá 2. Se eu dividir o 4 por 4, também dá exato, dá 1. Então, o 4 não é par. Por quê? O 4 é divisível por 1, por ele mesmo, que é 4, né? 1, 4, mas por 2 também. Então, não é um número primo. Aí eu pergunto para vocês, 3 é um número primo? Vocês vão me responder. 3 é um número primo? Sim. Todo mundo concorda que 3 é primo? Por quê? O 3, eu só consigo dividir o 3 por 1 e por ele mesmo, que é 3. Bom, o 5 é primo? Sim. 5 é primo. O 7 é primo? Sim. Também. Aí você vai falar assim, então tá fácil, número primo é número ímpar. Não, pessoal. Porque o próximo já, olha lá, 9. 9 é ímpar. 9 é primo? Não. 9 não é primo. Por quê? O 9 é divisível por 1, por ele mesmo e por 3. O 9 também é divisível por 3. Então 9 não é primo. Então não tem nada a ver de par ou ímpar. Só pra gente fechar o número primo, mais um detalhe aqui, um peguinho aqui que pega muita gente. O número 1 é primo, pessoal? Não. Não é primo? Por que que ele não é primo? Porque ele só divide por ele mesmo? Isso. Ó, o número 1, ele não é primo. Lembra que eu falei da definição? Para ser primo, um número tem que ser divisível por dois números diferentes. O 1 e ele mesmo. O número 1, ele é divisível somente por um número, que é o próprio 1. Então ele foge à regra. Para ser primo, tem que ser divisível por dois números distintos, diferentes. O 1 e ele mesmo. Tá? Então, o 1 não é primo. Não é primo 1. E o 2? O 2 é par. Será que o 2 é primo? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Na verdade, o 2 é o único número par primo. Sabia? O único. Por quê? Porque todo número par é divisível por 2. Então, qualquer número par que eu pegar maior do que 2, 4, 8, 16, 32, qualquer número ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo, e por 2, no mínimo, por mais o 2. Já o 2 não. O 2 só é divisível por 1 e por 2. Acabou, não tem mais. Que é o próprio 2, né? Então, são dois números distintos. O 1 e o 2. Bom, ficou clara essa questão de número primo, pessoal? Sim. E o M, que M é um número primo, não é. Não é um número primo, tá? Então tá errada também. Então, resposta, quadrado perfeito. Bom, pessoal, vamos para o exercício 4. Rapidinho também, porque é fácil. Se o ponto, ó, ele deu um ponto aqui P, chamou de P, formado pelas coordenadas K, K no lugar do X, e menos 2 no Y. Satisfaz a relação, ou seja, se ele satisfaz, pessoal, ele satisfaz essa relação, satisfaz essa igualdade, significa que eu posso pegar esses valores aqui e substituir nessa igualdade que vai satisfazer. Vai ser igual a zero. Quando eu substituir o X por K e o Y por menos 2, isso vai dar zero. Ele quer saber o valor de K. Ah, então simples. Basta eu pegar esse aqui agora, ó. Como ele falou que satisfaz, basta eu pegar esse aqui agora e substituir o ponto nele, nessa equação. No lugar do X, eu vou colocar K. E no lugar do Y, eu vou colocar menos 2. Olha lá, K no lugar do X e no lugar do Y. Eu só posso fazer isso porque ele falou que o ponto satisfaz a relação. Então, no lugar do Y agora, ó, menos 2. Pronto, pessoal. De novo, nós temos uma equaçãozinha do primeiro grau aqui. Basta achar o valor de K agora, isolar o K. Ó. Primeiro, então, a gente resolve o produto. Então, resolvendo o produto aí, nós vamos ter aqui, né, K, 2 vezes menos 2, isso vai me dar como resposta menos 4. Então, menos 4. Opa, menos 4. Menos 10. Então, ficou K, aqui eu posso somar os dois, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal.
Deixa o cheiro verde hortaliças passar. Só um minutinho, pessoal. Beleza, então, ó, na linha de baixo, o que eu vou ter? K menos 14 igual a 0. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, K menos 14 aqui somando. Passa o 14 para o outro lado, ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, na linha aqui de baixo, K igual a 14. Então, descobrimos o valor de K, mas ele não quer o valor de K. Ele pediu para a gente o valor de K ao quadrado. E K ao quadrado, né, seria 14 ao quadrado, né? Então, K ao quadrado vai ser igual a 14 ao quadrado. E 14 ao quadrado, isso é igual, para quem resolveu aí, 196. isso, 196. Essa é a nossa resposta. Então, letra B, 196. Dúvidas, pessoal, nesse exercício? Simplesinho, né? Bom, Entendi. pessoal. Então, sobre plano cartesiano, era isso. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a listinha? Tá tranquilo? Acho que ficou bem de boa. Beleza, então, pessoal. Então, vocês têm, ó, até o final da tarde hoje. Finalizem essa lista. Tá? Deixa eu só salvar ela aqui, que depois eu vou jogar ela no grupo. Salvar como... Deixa eu só salvar ela aqui, só um minutinho. Beleza. Vê se voltou para a tela normal, pessoal. Sim, para deixar eu Voltou, puxar. sim. Voltou, né? Ok. Então, bom, ó, para a gente finalizar a nossa aulinha. Assim que encerrar o vídeo aqui, finalizem essa lista. Eu acho que ela está bem tranquila, a gente já fez quase tudo. Não vai ser assim todas as vezes, tá, pessoal? A não ser que sejam poucos exercícios. Quando é poucos, eu até consigo fazer bastante com vocês. Mas vão ter listas com 10, por exemplo. A gente tem que escolher 3 ou 4 para fazer. É os que realmente ficaram em dúvida, tá? Então, finalize esse restinho aí dessa lista. E se já puder, já me envia já. Não deixe para a última hora, não. Vocês têm até segunda, mas quanto antes, melhor. E, finalizando essa lista e me enviando, já assistam os vídeos da próxima, né? Estudo do ponto, nosso próximo conteúdo. Assistam os vídeos, vejam os exemplos resolvidos e tentem fazer a próxima listinha. Na quinta-feira que vem, às 15 horas, sempre nesse horário, a gente faz a nossa aulinha para retirar dúvidas. Combinado? Combinado, professor. Belezinha. Pessoal, então, por hoje é só. Obrigado a todos, né? Espero que tenha ajudado aí, que tenha clareado se alguém ainda tinha dúvida. E até a semana que vem. Bom final de semana a todos aí. Valeu, professor. Até mais. Obrigado, tchau, tchau. Falou, então, abração. Bom final de semana pro senhor também. Até Falou, mais. obrigado. Até mais.